Semana anterior, na videoaula anterior, a gente trabalhou os princípios, as bases, fizemos uma contextualização e uma introdução à reforma protestante. Agora, vamos falar dos movimentos propriamente ditos que fizeram surgir esta reforma lá na Europa. Beleza? E o primeiro deles é óbvio, olha quem que é. Aham. Martinho Lutero, exatamente. Eis que está diante de vós, Martinho Lutero. Galera, olha que legal. Esse é o primeiro, mas não é o único. É o primeiro grande reformador, de certa maneira, que se separa da igreja. Mas não vai ser só ele, tem outros também, certo? Ele é o primeiro dessa onda do século XVI. Mas o Martinho Lutero, caso você não saiba, é um sujeito muito controverso, é um sujeito, de certa maneira, polêmico, exatamente porque foi o grande responsável pela cisão, separação, divisão, cisma da cristandade na Europa Ocidental em pleno século XVI, beleza? Por que eu estou falando isso? Bom, quais são os princípios básicos para a gente conhecer do luteranismo, galera? Eu acho que eu já pulei lá para o final, né? Quer ver? Ah, será que eu pulei para o final? Não, não pulei para o final. É isso mesmo, gente. Olha que benção. Isso aqui, tá certinho. Eu que tô meio cabeçudo, ó. Ah, ok, rapaz. Ok, é isso mesmo. Aqui, ó. Martinho Lutero. Esse tiozinho mesmo aqui que eu tenho que falar dele para vocês. Bom, quem que é o Martinho Lutero? Vamos lá? Quem que é este rapaz, este homem? Bom, Martinho Lutero, senhoras e senhores, ele era um monge agostiniano. O que é um monge agostiniano? É o sujeito que foi responsável pelo processo de cisma na igreja aí no século XVI. Bom, ele fazia parte da igreja católica. É isso mesmo. O Martinho Lutero era um padre da igreja católica, ordenado, um sujeito que fez filosofia, teologia, todo o processo de formação dentro de um seminário católico. E é com ele que se tem início a esse grande movimento, a esse grande processo de contestação, ruptura e divisão da fé católica na Europa Ocidental. Bom, o Martinho Lutero, ele não concordava com algumas práticas da Igreja Católica, tá bom? Ele não concordava e passou a questionar algumas práticas, alguns dogmas, e não só passou a questionar essas práticas e esses dogmas, como ele passou também a criticá-las publicamente. Fazer isso nas suas aulas de teologia, né, no seminário onde ele era professor, onde ele era mestre, mas também nos seus discursos em praça pública e nas igrejas quando ele pregava. Então, Martinho Lutero é o sujeito que vai ser responsável, deixa eu só olhar as horas aqui, muito bem, responsável pelo cisma no Ocidente que gerou o movimento da Reforma Protestante, beleza? Então, um movimento que foi crescendo a partir dele, tá? Não é o único, mas que cresceu a partir dele. Bom, a ação do Lutero de contestação, de questionamento, de crítica e depois de ruptura total com a Igreja Católica foi a grande responsável por dar o start, dar o início que fundamentou o movimento da Reforma Protestante, tá? Que levou a essa grande separação da fé católica na Europa Ocidental. E por causa disso, surge um movimento que a gente chama de protestantismo. Movimento da Reforma Protestante, movimento da Reforma que contesta a Igreja Católica, que também é chamado, então, de protestantismo. Ou seja, um ramo do cristianismo, né? Um ramo da cristandade, porque a cristandade, aquele conceito medieval já tinha acabado, tá? Mas um ramo do cristianismo que vai ter suas próprias interpretações, sua própria doutrina e sua própria maneira de viver a fé cristã. Como assim? Até então, na Europa Ocidental, você tem apenas a Igreja Católica, tá? É a Igreja Católica quem formava a opinião, é a Igreja Católica quem formava a fé, é a Igreja Católica que vocês já estudaram, vocês já sabem de cor e salteado. Ela era a intérprete da realidade social, a Igreja Católica tinha um papel fundamental para a sociedade europeia daquele período, ponto final, isso não se discute, certo? Só que aí, no século XVI, no ambiente todo propício, ou pelo menos começava a se tornar propício, um movimento do renascimento cultural que começou a propor uma nova onda, uma nova interpretação da vida a partir do racionalismo,
a partir de uma visão mais humanista e antropocêntrica, nem tanto mais teocêntrica como era antes, você tem um terreno fértil para isso, né? E soma-se a esse campo fértil, que era a sociedade daquele momento, a mentalidade que começava a mudar, você tem também uma crise interna na Igreja Católica. E quando a gente fala crise interna na Igreja, é bom que você compreenda. Não se trata de uma crise da Igreja enquanto sacramento, sacramento da fé, sacramento visível do Cristo na Terra. Se trata daqueles que, de certa maneira, representam a Igreja, como muitos bispos, cardeais, padres e até papas daquela época. Ok? Então, esse ambiente propício encontrou na Igreja Católica um campo vasto para as críticas, porque uma parte do clero não vivia de acordo com aquilo que pregava, existiam uma série de práticas que eram imorais diante da fé, o luxo, né? A riqueza. E não é o luxo da igreja, não é a riqueza da igreja, é o luxo daqueles que viviam na igreja. Alguns bispos, alguns cardeais, papas, é isso que eu quero dizer. Não é uma defesa da igreja, mas a gente também tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Tá? Então, assim, nesse momento da história, essa contestação ganhou um vasto terreno dentro da igreja, diante de tudo que a igreja estava vivendo. E o Martinho Lutero vai criticar o quê? Questões que são cotidianas, questões que eram cotidianas naquele momento na vida de parte dos membros do clero. O que ele criticava? O luxo, a corrupção, a venda de indulgências, a venda de cargos no clero, ou seja, a simonia, a prática da simonia. Vocês estão entendendo? Assim, naquele momento, o ambiente era favorável para uma onda de críticas e de contestações. E é nesse campo, no campo especificamente interno da igreja, que o Martinho Lutero vai criticar. Então, Martinho Lutero ele critica dentro da igreja os costumes que estão se perdendo, não do clero como um todo, mas daquele clero que ele tinha visão, visibilidade, com aquele clero que ele convivia. Ele vai criticar o luxo como vivem certos bispos, certos cardeais, o luxo como vivia certas ordens religiosas, ele vai criticar a corrupção dentro da igreja, ele vai criticar a prática da venda de indulgências, ele vai criticar a questão da venda de cargos eclesiásticos, a simonia, ele vai criticar o comércio em torno da fé, ele vai criticar alguns dogmas, está no direito dele. Mas aquilo que é dogma, dogma não se discute. E é exatamente porque certos dogmas não se discutem, porque são verdades de fé, que o Martinho Lutero achou por bem, então, romper com a Igreja Católica. Por uma série também de questões, inclusive a conveniência para ele. Era conveniente para Martinho Lutero romper com a Igreja Católica, diante do apoio que ele tinha da nobreza alemã. Isso não tem a menor dúvida. Tá? Martinho Lutero é o responsável por acender o pavio, e depois dele vem uma onda. Em 1517, já diante de uma série de críticas que ele fez à igreja, ele torna certas críticas contundentes e as publica, as chamadas 95 teses, que vão se posicionar contrárias a certos dogmas e a certos atos da igreja. E ele vai pregar isso na igreja de Wittenberg, na catedral de Wittenberg. É o que mostra essa imagem aqui, que agora há pouquinho estava na tela. Ó, esse aqui. Essa aqui é a imagem, a pintura, representando o momento em que Lutero prega na porta da catedral de Wittenberg as suas 95 teses, contrárias à igreja e contrárias ao Papa também. Contrárias à igreja e contrárias ao Papa. Ali ele vai publicá-las, vai tornar públicas. E uma vez tornada pública, a sua maneira de enxergar a fé, porque funciona assim na igreja, gente, ó. Se eu sou membro da igreja, um membro ordenado da igreja, ou seja, se eu recebi uma ordenação, um sacramento da ordem, se eu sou padre, se eu sou bispo, se eu sou cardeal, se eu sou papa, se eu recebi uma ordem dentro do clero, seja eu membro do clero regular, ou seja, daquelas ordens religiosas, das congregações religiosas, ou até mesmo clero secular, aqueles que vivem no cotidiano com os fiéis, qualquer crítica é passível de retratação. Deve levar o
o contestante a uma possível retratação. É isso que sempre faz, né? E quando o Lutero torna público que ele não concorda com a igreja, que ele não concorda com certos dogmas, que ele não concorda com certas práticas e que ele não está submisso à autoridade canônica do Papa, a autoridade religiosa do Papa, ele está propondo um cisma, ele está propondo uma ruptura com a fé. E aí o que acontece? Veja, a igreja ainda chama o sujeito. Se fosse eu, no meu caso, se eu fizesse uma contestação, eu não sou membro do clero, então eu sou um leigo. Eu posso ser excomungado se eu chegar num nível de apostasia da fé, se eu estiver ensinando publicamente inverdades sobre a fé católica. Fora isso, eu não seria levado a um tribunal eclesiástico. Lutero vai ser convocado para se retratar, ou seja, para defender as suas teses e se inocentar diante delas ou para continuar com elas. Ou seja, ser um crítico contumaz, ou seja, continuar contestando a igreja. É isso que ele vai fazer. A igreja julgou que era um ataque e pediu a Lutero que se retratasse. Mas o Martinho Lutero preferiu não se retratar. Preferiu manter as suas teses, preferiu manter a sua crítica e rompendo com a igreja. Ou seja, não aceitando a interferência, não aceitando muito menos a correção da igreja. É fato. Funciona assim. Pediu para se retratar. A igreja pediu em juízo que Lutero retratasse das suas teses. Lutero não aceita se retratar das suas teses e, de certa maneira, começa aí um rompimento com a igreja católica. Começa aí, mas que vai ganhar outros contornos depois, tá? Então, em 1520, depois dele não aceitar se retratar diante daquele julgamento ao qual ele foi convocado, e diante de várias tratativas que a igreja também fez, e não foi possível um acordo entre Lutero e a igreja, então ele vai ser excomungado pelo Papa Leão X e vai ser condenado a uma pena canônica, ou seja, ele não pode mais fazer uso da sua ordem eclesiástica, ou seja, ele não é mais padre, não é mais sacerdote, não é mais um presbítero da Igreja Católica. Ele não pode mais ensinar em nome da Igreja Católica. E ele não pode, até que ele se retrate, ou que ele peça perdão à Igreja, perdão à Igreja como corpo místico de Cristo, perdão à comunidade eclesial, se ele não se retratar, se ele não fazer o caminho da expiação de seus pecados, ele continua excomungado. E não pode adentrar aos sacramentos. Não pode fazer uso dos sacramentos, né? De todos eles, inclusive, claro, óbvio, da comunhão, da Eucaristia. Entenderam? Era o trâmite, só que ele preferiu romper com a Igreja Católica. E diante da bula papal, bula é um documento que vem da Santa Sé, né? Hoje vem do Vaticano. Quando a gente fala Santa Sé, a gente está falando como se fosse o escritório da Igreja, né? Seu escritório central. Continua sendo Santa Sé, mas hoje a gente habituou-se a falar, vem do Vaticano, porque o Vaticano agora é o Estado, né? O Estado político do Vaticano, o menor Estado do mundo. Ele vai queimar em praça pública. Ai, Lutero. Ele vai falar o seguinte: eu não aceito a correção, eu não aceito a retratação e não aceito a excomunhão. Ele vai rasgar a bula do Papa, ou seja, esse documento canônico que continha ali o decreto tornando o Lutero ex-comune, ou seja, fora da comunhão eclesial da igreja, por iniciativa dele, basicamente. E aí, óbvio que essa queima em praça pública, em 1520, deixa bem claro qual que é a intenção do Lutero: se separar da igreja, romper oficialmente com a igreja católica. Entenderam? Foi excomungado, condenado a essa pena canônica da excomunhão, de não poder ensinar em nome da igreja, pregar em nome da igreja, usar a ordem eclesiástica em nome da igreja, ou seja, ser um presbítero, um padre e tal, e não poder ter acesso aos sacramentos, enquanto não se retratasse. Mas ele prefere a ruptura total com a Igreja Católica. E, de novo, no ano seguinte, ele vai ser convidado pelos bispos na Alemanha e do próprio Papa
a se retratar numa grande reunião, reunindo teólogos, bispos, príncipes alemães, a chamada Dieta de Worms. Mas Lutero preferiu não ir, preferiu não fazer esse presente para se retratar ou para se defender diante dessa acusação. A ruptura acabou acontecendo aí. Bom, ele sai da Dieta de Worms, não aceita participar da Dieta de Worms, e aí ele vai ser tomado, entre aspas, sequestrado, vamos dizer assim, sequestrado, entre aspas, por um nobre germânico, por um nobre alemão chamado Frederico da Saxônia. E vai passar uma boa temporada no castelo de Wartburg, na Alemanha, na Saxônia. E é ali, nesse tempo de reclusão, de afastamento, protegido não só pelo Frederico da Saxônia, mas por praticamente todos os nobres príncipes alemães, príncipes que estavam o quê? Protestando contra a pena de Lutero, príncipes que estavam se colocando numa posição contrária à Igreja Católica, ou seja, dando o seu apoio formal com intenções políticas. Por isso surgiu aí, galera, presta atenção, a expressão protestantes. Os príncipes germânicos, os príncipes alemães, que faziam parte lá do Sacro Império Germânico, eram os príncipes alemães que elegiam o seu imperador, portanto, não era um poder absoluto. Existia um processo eleitoral, então todo príncipe podia ser imperador do Sacro Império Germânico. Esses príncipes, eles protestam contra a Igreja Católica e ficam do lado do Lutero. Por isso, a partir desse momento, nós vamos falar os protestantes, o movimento protestante, que vai acobertar, que vai ficar do lado do Lutero. Perceberam aqui o que está acontecendo? Bom, o luteranismo, meu querido e minha querida, como você viu, é fruto daquilo que vem de Lutero. Quais são as principais ideias? Quais são as bases do pensamento de Martinho Lutero? As bases daquilo que ele chamou de bases da fé luterana, a fé que vai começar a ser professada pelos seguidores do Lutero. Coisas simples, mas que mostram claramente a sua ruptura com a Igreja Católica. Eu vou colocar todos e comento aqui para vocês. Os princípios básicos do luteranismo. Deixa eu olhar as horas aqui. Bom, vamos lá. Quais são os princípios básicos do luteranismo, portanto? Bom, a salvação só vem pela fé. Você não precisa de obras. A Igreja Católica, sobretudo que está lá no livro de Tiago, né? Apóstolo São Tiago, que a fé sem obras é morta. A Igreja Católica entende que se você tem fé, você pratica as boas obras. Lutero vai contestar isso e vai falar que o homem, para ser salvo, ele só precisa da fé em Cristo Jesus. Só. É a ideia do Lutero. A Igreja Católica professa que a salvação, a redenção do homem se dá por meio do Cristo. Mas, uma vez encarnando a salvação, ele deve viver a partir das boas obras, as boas obras de caridade, né? As obras de virtude, as obras de misericórdia, ou seja, as boas obras. Lutero fala que não. Lutero pregava que a Bíblia devia ser traduzida, porque até então a Bíblia era escrita em latim. Como a grande maioria das pessoas não sabia ler nem escrever, e muito menos latim naquele momento, porque lá na Antiguidade Clássica isso era comum, até o século V, VI, VII, era muito comum que todo mundo soubesse os princípios básicos do grego e do latim. Mas ali por volta do século IX, vamos falar mais para o século IX, começa a existir um movimento de emburrecimento, digamos assim, do povo. Inclusive dos nobres, que não são muito chegados a ler nem escrever, não. Então, você já sabe, conhece toda essa história. A Bíblia era escrita em latim, era a língua oficial da Igreja Católica. Mas o Lutero falava que era necessário que a Bíblia fosse escrita na língua nacional, para que todo mundo pudesse ler. E aí eu estava comentando com vocês, a temporada que ele passou lá no castelo de Wartburg, que ele foi protegido pelo Frederico da Saxônia, ele traduziu a Bíblia para o alemão. Pegou a tradução lá do São Jerônimo, que é o primeiro grande tradutor da Bíblia, e traduziu para a língua nacional. Ele falava que a Bíblia tinha que ser traduzida. E não só traduzida, mas que devia existir uma livre leitura e uma livre interpretação da Bíblia. Para a Igreja Católica, todos nós podemos ler. Todos, sem exceção. Mas não existe essa ideia de interpretação da Bíblia, sua e minha. Na Igreja Católica, existe o ensino
O ensino da Bíblia é feito por meio da tradição e do magistério da igreja. São os sucessores dos apóstolos quem tem o munus de ensinar, ou seja, a missão de ensinar a leitura da Bíblia. Ensinar e ajudar o fiel a interpretar a Bíblia. Não é uma livre interpretação. A igreja interpreta as Sagradas Escrituras. Porque ela foi dotada pelo Cristo exatamente para isso. Mas Lutero falava que a leitura tinha que ser livre. Qualquer um pode ler do jeito que quiser e interpretar ali a Bíblia do jeito que quiser. Bom, isso é um ponto de vista controverso. Lutero afirmava que era necessário eliminar os santos e as imagens do culto. Você não precisa de mediadores. Bom, Lutero se baseia naquela ideia de que só existe um mediador entre os homens e Deus, e esse mediador é Cristo Jesus. Tá certinho ele, é óbvio. Para a Igreja Católica, os santos não são mediadores entre os homens e Deus. Os santos na Igreja Católica, eles são nada mais, nada menos do que aqueles que antes de nós viveram as virtudes da fé e nos apontam, nos mostram Jesus Cristo como ponte e referência, como o sumo pontífice nosso para Deus, aquele que nos liga até Deus. Entenderam o espírito da coisa? E as imagens são referências a eles, e não que os católicos adorem as imagens. Isso é bem claro no ensino católico. Mas o Lutero pregava que era necessário eliminar isso aí. Lutero, falando que não precisava ter celibato para os sacerdotes, mas também falava que não precisava ter a mediação do Papa, a autoridade política, canônica e religiosa do Papa. O fim do celibato, ele alia também a outra questão que está aqui embaixo. Não está aqui, pensei que tivesse. A ideia de que você não precisa de um mediador, qualquer um pode ser, você não precisa ter um padre, um bispo, qualquer um pode ser pastor de um rebanho. E aí, qualquer um, inclusive os casados. Tá? Lutero está falando que o celibato, como aquele voto, como aquela consagração da sexualidade, da vida, da masculinidade do homem para Deus é desnecessária. Não aceita o Papa como autoridade religiosa, e, claro, muito menos como autoridade política, mas não aceita a autoridade do Papa. Entende que só existem 2 sacramentos válidos, o batismo e a Eucaristia. Para a Igreja Católica são 7. Batismo, Eucaristia, reconciliação, crisma, matrimônio, ordem e unção dos enfermos. E fala que a igreja tem que estar submetida ao Estado, submissa ao Estado. Bom, ele vai receber apoio dos nobres, como eu falei, mas por quê? Porque os nobres estão interessados nas terras que a igreja possui na Alemanha. Mas ele vai receber também apoio dos camponeses que querem ficar livres da pressão dos nobres, dos impostos feudais que ainda existiam na Alemanha. Tá, mas ele não vai aceitar o apoio dos camponeses. Para ele é mais interessante o apoio da nobreza. E isso vai acabar gerando uma guerra civil dentro da Alemanha, que pouca gente fala. A guerra civil dentro da Alemanha é uma guerra civil por causa dos contornos religiosos que começaram a se exaltar. Os nobres vão apoiar o Lutero. E o Lutero vai apoiar os nobres diante do massacre de camponeses. E os camponeses vão ser apoiados e vão seguir um outro sujeito que estava começando o mesmo processo de ruptura de fé, também chamado Thomas Müntzer, o líder dos anabatistas. Então, a gente tem uma guerra civil dentro da Alemanha por causa da fé, por causa da questão religiosa. O imperador na época, que era Carlos V, ele vai apoiar o Papa. E por causa do apoio que ele dá ao Papa, a Alemanha vai ficar dividida. Uma parte católica e uma parte apoiando Martinho Lutero. Essa guerra civil demorou para acabar, né? E a partir do momento em que assinou-se uma profissão de fé, ou seja, que não há mais caminho de volta mesmo, essa confissão de fé de Augsburgo de 1530, ela definiu as bases do luteranismo, definiu a doutrina elaborada pelo Lutero, e foi uma questão de tempo até que católicos e protestantes, ou seja, católicos, luteranos, ou Império, Sacro Império e Lutero, com os seus apoiadores, assinassem um acordo, tá? Que só veio depois que trocaram de imperador. A derrota do Carlos V na guerra fez com que chegasse ao poder o seu irmão Fernando I. E foi ele quem conseguiu estabelecer a paz de Augsburgo,
que colocou um ponto final na disputa entre partidários de Lutero e aqueles que não eram partidários de Lutero. Assinou-se, então, a Paz de Augsburgo, e ali ficou definido que cada governante, ou seja, cada príncipe da região, de sua região, né, cada senhor de sua região, escolheria a sua religião e os seus súditos seguiriam da mesma religião. É isso que aconteceu. A Alemanha rachou. Um pedacinho dela ficou católica, um outro pedaço dela ficou luterana. A partir da Confissão de Fé de Augsburgo, né? Como você viu aqui atrás, ó. Vamos lá? Isso. Confissão de Fé. Passado algum tempo, aí você tem, então, um estabelecimento definitivo em 1555. Aí você tem definitivamente o fim das disputas, porque cada príncipe, cada governante da sua região vai definir a sua religião. Se ele aderir ao luteranismo, seus súditos serão luteranos. Se ele aderir ao catolicismo, seus súditos serão católicos. Por isso, a Alemanha ficou luterana e a outra parte que compunha o Sacro Império, chamado Áustria, ficou católica. Resultado disso, um país acabou se dividindo por causa de um problema religioso, um problema de fé.